questão do desejo de ser pai é uma coisa que na nossa cultura a gente já cresce, o pai da gente dizendo que a gente tem que ser pai. E a partir daí a gente já começa a achar que tem que ser pai e querer ser pai. Mas na idade adulta aí a gente vê que só pode ser pai quando tiver o mínimo de estrutura para colocar uma pessoa no mundo. E isso só veio acontecer depois que eu já tinha 29 anos, depois que arrumei a companheira, a gente já estava morando junto. Um ano depois a gente resolveu que seria pai e mãe. Com o passar do tempo, já foi crescendo, a gente foi muito companheiro na infância, porque Márcia trabalhava muito, eu ficava mais tempo, né? Só trabalhava à noite, então a gente começou a se entender. E desde muito cedo eu sempre deixei claro para ela que nós tínhamos responsabilidades diferentes, mas tínhamos. A minha responsabilidade era dar condições para que ela estudasse, e a única responsabilidade dela era estudar, né? Aqui eu quero aproveitar para pedir desculpas para ela publicamente, porque eu acho que em determinados momentos eu fui muito rígido. Eu exigi muito dela em relação à escola. Mas eu acho que valeu a pena também, né? O fruto veio depois. Mas eu realmente, às vezes, acho que exigi muito. Com 18 anos já passa no vestibular para medicina, do segundo grau direto para a universidade. Meu nome é Jade Mendonça. Eu sou filha de neto. A minha relação com meu pai desde sempre foi muito tranquila. A gente sempre conversou muita coisa, a gente sempre brincou muito. E até mesmo para falar de coisa séria sempre foi tudo um clima muito bom, muito descontraído. Mesmo quando ele ia brigar comigo por alguma coisa, sempre foi tudo muito conversado. Eu acho que a vida inteira eu nunca tive a sensação de ter que ter medo do meu pai. Sempre foi uma autoridade que foi conquistada por questão de respeito mesmo. Nunca tive nenhum... Claro, a gente já se desentendeu muito, até porque ele me criou para ser muito caliente, mas nunca tivemos nenhum grande problema com figura de autoridade. Sempre foi uma relação muito gostosa. Da minha infância, eu lembro muito de ser muito grudada com ele, porque minha mãe sempre trabalhou muito quando eu era criança. Então, ele acabava tomando alguns papéis que eram de mãe e pai. Por exemplo, nas festas da escola, sempre que minha mãe não podia ir, era ele que ia. Então, eram todas as mães com meu pai ali no meio. E isso nunca foi motivo de fazer alguma grande diferença para mim. Tanto porque minha mãe era muito presente em casa, quanto porque quando era necessário ele fazia esse tipo de papel e fazia de uma forma fantástica. Quando eu tive que conversar com meu pai sobre orientação sexual, e aí eu digo que eu tive porque era uma obrigação que eu tinha comigo e não com eles, eu estava desesperada. Eu tinha, eu acho que uns 16, 17 anos e sentia que não era uma coisa mais que eu tinha que ficar escondendo. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a chorar. Aí quando eu cheguei na sala para conversar, eu estava aos prantos e comecei a falar com ele e com minha mãe que também estava lá. E comecei a contar, e é isso, e é assim, é dessa forma que eu me sinto, chorava, parava, respirava, limpava o nariz. Quando eu terminei de falar, a primeira pergunta que ele me fez foi: por que você está chorando? E aí eu percebi que todo o choro que eu tinha dito tinha sido à toa, porque desde então nunca fez nenhuma diferença na forma dele me tratar. Sempre foi assim, como se eu não tivesse dito nada. Porque pra ele sempre fez questão de deixar muito claro que não importa com quem que eu me relaciono. Não importa se é com um homem, se é com uma mulher. Importa se eu tô feliz, se eu tô realizada, se aquela pessoa me faz bem. Então, saber da minha orientação sexual não foi nenhum grande desafio pro meu pai. A única coisa que ele tinha medo era da forma que as outras pessoas iam receber isso. Dentro de casa nunca foi. E eu quero dizer pro meu pai hoje o quanto que eu o amo, o quanto que eu sempre amei. E ainda que a gente tenha nossas diferenças, porque a gente tem diferenças, isso nunca vai ser maior do que a gente sempre